Capítulo 641, Arranjo Perfeito 1. Essas palavras fizeram Lit quase dar um tapa na própria testa, mas felizmente ele se lembrou a tempo sobre o Orixá Okun ainda cobrindo suas mãos. Essas são criaturas aquáticas, mas não pode haver um corpo d'água grande o suficiente por aqui para sustentar uma colônia tão grande. Se fosse esse o caso, deveríamos ouvir o fluxo de água subterrâneo ou pelo menos sentir o cheiro de muita umidade no ar. Algum de vocês percebe algo disso? Ele perguntou. O grupo começou a farejar o ar como uma matilha de cães. Não. O ar está mais seco do que muitos lugares que cruzamos em nosso caminho para cá, disse o professor Gaku. Exatamente. Então de onde diabos eles vieram? Por que não os ouvimos vindo, apesar do eco sempre presente? Essas são boas perguntas, mas posso pelo menos responder a uma delas, disse a professora Yondra. Tax manipulam a terra. Eles devem ter deixado o solo mais macio para evitar fazer barulho. Isso não explica por que eles estavam tão focados em nós. Se eles estivessem morrendo de fome, eles teriam comido seus caídos primeiro. Em vez disso, eles continuaram atacando como se suas vidas estivessem em risco, embora não tenhamos feito nada para provocá-los. Lit olhou para os túneis. Eles estavam vazios novamente. Não havia nenhum vestígio de batedores ou sobreviventes fugindo do local. Não faz sentido. Meu senso de paranoia continua formigando. Ele pensou. Eu acho que ele está certo, professora Syndra disse. Ou a longevidade do Odin é uma dura verdade e não um mito, ou devemos ter ativado algum mecanismo de defesa automatizado. Não importa a resposta, ambos significam que estamos diante da descoberta de uma vida inteira. Metade de nós, com todo o respeito, eu dou as ordens aqui, professora Plória o interrompeu. Antes de retomar nossa busca, os guardiões devem fortalecer a barreira enquanto meus soldados e os rangers descansam. Enquanto isso, todos aqueles que não fizeram nada protegerão os túneis, senhor. Sim, senhor. Morok disse, cuspindo um pouco de carne taque do braço que estava mastigando. Quão certo você tem de que eles não vieram aqui apenas seguindo o nosso barulho? Ela perguntou a Lit com um sussurro. Lembre-se disso. Lit bateu na lateral dos olhos, voltando a falar assim que ela acenou para ele continuar. Tenho 100% de certeza de que aqueles corredores estavam vazios. Então havia 10 tacs e depois que começamos a matá-los, outros apareceram. Estou falando sério. Não vi ninguém andando, então, por favor, descanse e nos ajude a encontrar uma maneira de abrir essa porta. Este lugar já está me dando arrepios. Lit usou a acumulação enquanto olhava ao redor da caverna. Ele lembrou que tanto a Academia Grifon Branco quanto sua torre tinham espelhos de vigilância, então a ideia de que alguém estava realmente olhando para eles à distância era bem provável. A visão da vida escaneou cada centímetro da caverna, procurando pelo dispositivo de transmissão. A adivinhação não existia. Para espionar alguém era necessário um transmissor que capturasse a luz refletida como uma câmera faria e enviar as imagens para o espelho. Pode ter sido qualquer coisa, mas sua aura mágica deveria ser visível. A menos que esteja encoberto. Solo sugeriu. Não faria sentido. Apenas despertos pode sentir mana e eu duvido que aqueles crepes de Odin tenham sido despertos. Caso contrário, cada corpo que eles ocuparam teria durado séculos e eles teriam mantido seu talento mágico. Lit respondeu. Talvez eles não tenham sido despertos, mas eles podem estar cientes de sua existência, Solo sugeriu. Solos, você percebe que se tornou um pessimista maior do que eu. Essas palavras encerraram a discussão e fizeram Solos desejar que ambos estivessem errados. Solo sobre o Odin e Lit sobre ela. Ao contrário do revigoramento, a acumulação não tem efeitos rejuvenescedores, ele simplesmente absorve a energia do mundo circundante e a alimenta para o núcleo de mana de Lit, tornando-o mais forte. Já que o que quer que Kula fosse, ele foi construído em um geyser de mana, Lit poderia extrair muito mais alimento do que o normal do ambiente. Mesmo que horas de acumulação não signifiquem muito poder, se eu estiver certo sobre alguém operando as defesas de Kula, tudo pode ajudar, ele pensou, enquanto seu corpo aprimorado naturalmente recuperava sua mana e resistência.
Enquanto Moroku dormia para se recuperar do cansaço da luta, Lit comeu um pouco de comida e procurou o mecanismo de ativação da porta. Toda a parede de pedra tinha sido encantada e várias matrizes se sobrepunham em sua superfície. Quem fez isso foi de fato um mestre guardião Solos, pensou. As runas que compreendem as várias matrizes nunca se tocam e têm um espaçamento uniforme entre elas, permitindo que as runas funcionem em perfeita harmonia. Além disso, torna-se muito difícil entender qual runa pertence a qual matriz. Eu temo que eu estava certo sobre o Odin estar ciente dos despertos. Talvez sim, talvez não, Lit respondeu. Existem coisas como o pincel de Scarlet ou o cajado do General Vork que podem torná-los visíveis a olho nu. Até agora, a única coisa que sabemos com certeza é que eles eram bastardos astutos. Lit colocou as mãos na parede de pedra, como se estivesse procurando fendas ou um interruptor escondido, e ativou o revigoramento. Era o único meio que ele tinha para contornar qualquer tipo de dispositivo de camuflagem que pudesse esconder a verdade de seus olhos. O fortalecimento exigia que Lit anulasse o fluxo de mana de alguém ou algo com seu próprio. Era uma habilidade que ele havia desenvolvido quando criança e era uma segunda natureza para ele. Infelizmente, ele nunca o tinha usado em algo tão grande. Havia muito espaço que ele poderia cobrir sem espalhar seus recursos muito finos, entorpecendo seus sentidos. Para piorar as coisas, a complexidade das matrizes e o encantamento da parede tornavam difícil para ele examinar adequadamente seus inúmeros detalhes. Pelo lado positivo, Solos agora poderia desativar seu sentido de mana e se concentrar exclusivamente em decifrar o encantamento, compartilhando os sentidos de Lit. As travessuras de Lit atraiu mais de um olhar surpreso e vários escárnios. Ranger verem, isso é um desperdício de suas habilidades. Se tatearem uma parede fosse o suficiente para contornar uma série de proteção, então guardiões e forjadores não teriam gasto tanto tempo e esforço desenvolvendo seus feitiços para tarefas como esta professora Syndra disse. Não havia zombaria em sua voz, apenas preocupação sincera. Se aquele idiota do meu assistente tivesse metade da capacidade de Lit, em vez de rir dele como uma criança, pensou. Obrigado por sua preocupação, professora. Mesmo assim, devemos considerar que o Odi pode ter levado os feitiços em consideração e recorrido a algum tipo de gatilho mecânico. Lit respondeu com a primeira explicação crível que lhe veio à mente. Excelente ponto. Você ouviu isso, Khalil? Aprenda uma lição com Ranger verem e use seu cérebro. Se até o final da expedição suas contribuições valerem nada, eu farei você ser demitido. Assim como os outros assistentes, Khalil vinha anotando as descobertas de seu mestre para que mais tarde pudesse revisar e dar sentido ao quadro geral. O resto do tempo, os jovens estavam rindo por trás das costas do Ranger que tateava a parede. De repente, não havia muito do que rir. Em vez de escrever sem pensar, ele começou a vasculhar o cérebro em busca de uma solução para o enigma em questão. Capítulo 642, Arranjo Perfeito 2. Quando o sol artificial começou a se pôr, os membros da expedição decidiram encerrar o dia. Yondra podia fazer o sol nascer quando ela quisesse, mas isso atrapalharia ainda mais o ciclo do sono. Todos estavam cansados devido ao constante lançamento de feitiços ou por tentar dar sentido aos dados coletados sobre a parede. Alguns, como Quilla, tinham uma dor de cabeça terrível por fazer as duas coisas. Os soldados de Moroku e Ploria estavam bastante relaxados em vez disso. Eles haviam dormido, comido e passado tempo jogando dados ou cartas, enquanto guardavam os túneis. Como funcionam suas armas, exatamente? Lit perguntou a Moroku enquanto jantava. O problema com a selva é que você nunca sabe em que bagunça vai tropeçar. Então, pedi a um bom mestre de forja que fizesse armas de Orixalcum capazes de mudar de forma à vontade. As bainhas são parte das armas e a chave para ativar suas habilidades de metamorfose. Se eu precisar que elas sejam mais pesadas, a massa extra vem das bainhas. Elas também são feitas com Orixalcum e são mais grossas do que parecem. Solos estudou seu pseudonúcleo com sentido de mana e ficou aliviado ao descobrir que eles não tinham runas gravadas em sua superfície.
Parece que estamos certos. As runas devem ser um segredo de estado. O pseudonúcleo é muito complexo e até exigia cristais roxos para se estabilizar. Ela pensou. Eles mudam de forma. É isso? Perguntou Lit. É isso, minha bunda. Morok ficou ofendido. Eles salvaram minha vida inúmeras vezes. Eles têm alguns pequenos encantamentos também, mas nada mais. Propriedades baseadas em energia e Orixalcum são difíceis de não misturar, espertinho. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, ele disse enquanto olhava para os Skinwalker com inveja. Desculpe, eu não queria menosprezá-los. É que entre o Orixalcum e os cristais roxos, eu esperava algo um pouco mais chamativo. O que sua manopla faz? Morok perguntou, ignorando o pedido de desculpas. Não muito, ainda. É um trabalho em andamento. Até agora, ele pode armazenar alguns feitiços de baixo nível e servir como uma arma de última hora. Os dedos da luva se transformaram em garras. Eu acho que já é muito útil. Se você os produz em massa, eu chamo de bis. Mas por que usar pedra como sua base? Eu disse a você, é um trabalho em andamento. Usei materiais baratos porque constantemente o atualizo. Lit respondeu. Não cara. Você é muito mesquinho. Esses cristais mágicos são menores que meus olhos e verdes e amarelos nisso. Sem ofensa, mas isso é ridículo. Pequenos. Eu trabalhei pra caramba por anos para conseguir essas duas joias, coisas, o que quer que sejam. Solos pensou. Posso dar um soco no nariz dele. Alguma ideia sobre como abrir a porta? Lita estava preso entre uma pedra e um idiota, então ele estava ansioso para mudar de assunto. Nenhum e eu nem me importo. Eu sou pago, não importa o resultado da expedição. Lutar contra um Eldritch e aqueles havia muitos jargões de diretores em cada pedaço de papel e Lit só conseguia entender os termos que as matrizes de Kula e aquelas que ele conhecia tinham em comum. Kila semicerrou os olhos com força, como se houvesse algo em que não pudesse se concentrar corretamente. Ótimo, minha dor de cabeça voltou. Desisto. Boa noite, Lit. Ela colocou as notas em seu amuleto dimensional e saiu correndo. Por que você não a ajudou com revigoramento? Solos perguntou. Ela está cansada e frustrada consigo mesma. A dor de cabeça lhe dá um motivo para descansar e desabafar. Se eu deixar sua cabeça limpa e ela ainda falhar, Kila se sentirá 2 vezes mais inútil. Uma vez porque eu consertei algo que ela não conseguiu e a segunda vez porque ela não teria desculpa para não abrir a porta. Lit respondeu. Lit não era orgulhoso. Ele não se importava como resolveria um problema, contanto que conseguisse, então não tinha escrúpulos em pedir ajuda aos superiores. Ele caminhou em direção à fogueira de Yondra. Até aquele ponto, o professor do Grifão Negro era aquele com quem ele tinha um melhor relacionamento. Ela já havia lhe ensinado algumas coisas e talvez ela estivesse disposta a expandir sua compreensão de matrizes antigas. Professora Yondra, talvez seja uma pergunta estúpida, mas por que ninguém tentou usar o corte limpo para abrir a porta? Corte limpo era um feitiço de forja de nível 4 que desabilitava temporariamente um encantamento, então, em teoria, poderia resolver o problema. Não é uma pergunta estúpida, Ranger Veren. Esta matriz aqui, ela disse enquanto mostrava a ele uma de suas anotações. Impede que o bloqueio seja adulterado pelo lado de fora. Se usarmos o corte limpo, ela acionará o primeiro nó de energia e causará uma reação em cadeia que ativará todas as outras matrizes. Droga! Não consigo nem usar o revigoramento, então. Ele pensou. Não é um feitiço, mas é provável que seja percebido como uma energia externa. Não sei o que a maioria das outras matrizes faz, mas eles são poderosos demais para uma abordagem cega de ajustes. Lit começou a perguntar a ela sobre todas as runas com as quais ele não estava familiarizado. E Yondra ficou feliz em responder a todas as suas perguntas. Eles começaram com o pé esquerdo, mas quanto mais tempo Lit passava com ela, mais Yondra o lembrava de sua falecida mentora, Nana. Yondra não era tão velha, nem tinha as costas arqueadas, mas a luz forte em seus olhos era igual à de Nana e, portanto, era sua abordagem desavergonhada para conseguir o que queria das pessoas.
É fantástico que alguém tão jovem como você já tenha compreendido a importância de cada runa que compreende uma matriz. A maioria dos alunos está apenas interessada em aprender como lançar uma matriz e como derrubá-la. Eles não se importam com os comos ou porquês envolvidos no processo. Ela deu um tapinha em suas costas antes de bocejar. Continua no próximo vídeo.